Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Aleluia, glória a Deus pela sua vida. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, junto com você, meditar 10 partes do tema Eu Decido Ser Saudável. Creio que Deus nos ajudará nesta empreitada, descortinar essa revelação. A minha Bíblia está aqui aberta em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje como por testemunha contra ti, que tenho te proposto. Veja aí, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e se chegando a Ele, pois Ele é a tua vida, ou seja, pois disso depende a sua vida. A longura dos seus dias, diz ali, para que fiques na terra que o Senhor Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Vemos aqui, ainda no Antigo Testamento, Deus propondo e dizendo que o ser humano, mesmo antes de receber o Espírito Santo, pode escolher a bênção ou a maldição. Escolher a bênção, escolher a saúde. A capacidade de escolher está totalmente clara neste ponto. Aqui vemos algumas condições, pois ainda a aliança do Antigo Testamento ela é condicionada à obediência. Mas sabemos que Jesus Cristo obedeceu toda a lei. Gálatas 3, 13 e 14 diz que ele obedeceu e deu agora os efeitos dessa obediência, não só a Abraão, no sentido dos judeus, mas também de todo aquele que nele crê, os gentios. Então essa promessa da bênção, em Cristo, ela está garantida, porque Cristo cumpriu todas as condições da lei. E quando nós cremos em Cristo, nós somos declarados justos, porque temos uma justiça emprestada, ou seja, a obediência de Cristo passa a ser a nossa obediência. E recebemos agora pelos méritos de Cristo, tendo Ele como fiador diante de Deus, a sua obediência é computada como nossa, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo que nos justifica. Aqui estamos vendo, meus amados irmãos, que o Senhor diz, escolhe a vida ou a morte, a bênção e a maldição. Eu quero falar junto com você nesse tema, que nós podemos escolher a saúde. Se Jesus Cristo na cruz do Calvário certamente levou as enfermidades, como diz em Isaías 53, versículo 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e a mesma palavra que é usada ali para levou enfermidades, diz também levou as nossas iniquidades. O mesmo Jesus que nos salvou do pecado, do domínio do pecado, do amor ao pecado, da escravidão do pecado, da carnalidade, do mundanismo, é o mesmo Deus que também nos salvou do domínio da doença, das enfermidades e levou sobre si todas as nossas dores. Nós vemos a aplicação de Isaías 53, lá em Mateus 8, dizendo que ele curou enfermos físicos, e disse para que se cumprisse o que está escrito em Isaías 53. Portanto, Isaías 53 está falando de uma salvação completa, aonde ele leva não só o pecado, mas os efeitos da queda, pois depois vemos ele aplicando esse versículo em Mateus 8,17 como doença física, como enfermidade do corpo. Também cura a enfermidade da alma, como depressão, angústia, síndrome do pânico. Todo tipo de doença foi incluída. Jesus levou todas as enfermidades. Aqui em Romanos 6,16 diz, não sabeis vocês que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Na tradução da Bíblia Viva diz, vocês não sabem que pode escolher obedecer? Então, pela graça, nós podemos escolher viver com o Senhor e também podemos escolher os efeitos do Calvário. Sabemos, pela Escritura, que é a vontade de Deus que eu e você sejamos saudáveis. A palavra de Deus diz em Marcos 1, 40 a 41, que um leproso chegou a Jesus. Eu sei que o Senhor pode, mas o Senhor quer me curar? Se o Senhor quiser, o Senhor quer, o Senhor pode. Ele estava em dúvida em relação a isso. Ele diz, olha, Senhor, o Senhor tem tanto poder, mas
Se o senhor quiser, o senhor quer, me cura. E Jesus falou, eu quero. Então Jesus quer que você seja curado, meus amados irmãos que estão ouvindo essa palavra. Não é da vontade do Senhor que a enfermidade seja no seu corpo. O fato de você ter enfermidade não quer dizer que você não tem fé. Vamos esclarecer a nossa fé, ela sempre pode melhorar, amém? Não quer dizer que Deus te abandonou, te desamparou, de maneira alguma. Aquele gigante, quando ele veio atacar Israel, Saul disse, olha, essa é a prova de que Deus nos desamparou. Essa é a prova de que nós não estamos com Deus, nem Deus está conosco. Mas Davi disse, olha, Deus está conosco sim, eu vou lá e vou vencer. Então é para nós colocarmos nossa fé em ação. Aqueles desafios no deserto não era porque Deus tinha desamparado Israel, era para mostrar a sua fidelidade na sequência através da fé. Portanto, nossa fé está crescendo dia a dia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E nós sabemos, meus amados irmãos, que é por níveis. Aquele homem disse, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha dúvida. Ele cria, mas ele estava ainda receoso. Havia um combate. Ele decidiu crer, mas a sua carne estava cheia de dúvidas. Então isto era algo quase que involuntário, por causa da queda, sabe, amados irmãos? A Bíblia diz, se você crer e não duvidar no seu coração. Ele não diz duvidar na sua cabeça, porque a carne muitas vezes lança pensamentos, sentimentos e desejos. Mas ali o coração que ele está falando é espírito, é quem você realmente é, sentado na direita de Deus Pai. Deus nos deu o dom da fé, o espírito de fé, como diz 2 Coríntios 4,13. Em Romanos 12,3 diz que a todos foi dado uma medida de fé. Então pode ter certeza que a tua fé é boa, né? Todo dom perfeito, Deus não dá nada que seja ruim. A fé que Ele te deu é muito boa, te conecta a Ele. Romanos 5, 1 e 2 diz que a nossa fé nos conecta a Deus. Nos dá acesso à sua graça e também dá acesso a Deus até nós. Então a nossa fé ela é boa, a nossa fé ela nos conecta a Deus e ela está sendo esclarecida, porque às vezes ela está mesclada com dúvidas, por causa da carne. E à medida que nós vamos nos enchendo do Espírito, nossa fé supera as nossas dúvidas. Amém, meus amados? Porque a dúvida sempre vai existir, a voz da dúvida, a voz da carne. Lembre-se que Pedro creu, andou sobre as águas, mas depois teve dúvida, teve medo, teve receio, e aí ele afundou. Muitas vezes, nesse processo, nós estamos aí, crescendo e, às vezes, atrasando o processo por causa dessa dúvida não tratada. Mas graças a Deus que a graça pode esclarecer, alimentar, fortificar a nossa fé, de maneira que nós venhamos a crer, confessar, sem duvidar. Se o Senhor disse que isso é possível, isto é possível. E é para lá que estamos avançando. É para lá que estamos realmente prosseguindo, de fé em fé, de glória em glória. Saiba, meus amados irmãos, que por causa do sangue de Jesus, o Espírito Santo continua trabalhando na sua vida, que Ele começou a boa obra, é perfeito. E Ele é poderoso para aperfeiçoar você e eu. Nós temos aqui a base bíblica para crer que Deus enviou Jesus para nos curar, que a cura divina nos pertence, que nós podemos ser curados de qualquer enfermidade e que nós temos uma fé inicial que está sendo aperfeiçoada e que a questão da dúvida é uma questão que pode ser agora resolvida através da meditação na palavra. Quando nós conhecemos a verdade vai nos libertar naquela área. Não é que a verdade liberta automaticamente, porque se fosse assim não haveria hospitais, nem hospícios, não é? Então a verdade não liberta automaticamente. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vai encontrando liberdade para libertar de acordo com o conhecimento. Como dizem Provérbios, o justo é libertado pelo conhecimento. Assim como diz em Oséias, que o meu povo é destruído pela ignorância, pela falta de conhecimento. Então, enquanto Satanás ele cega através do medo, da dúvida, Deus, através da fé, vai abrindo os nossos olhos para as realidades espirituais encobertas. Essa possibilidade de sermos curados milagrosamente. O que estamos vendo é que a fé, ela opera assim por níveis através do esclarecimento. Conhecereis a verdade. Então, quando você precisa que a verdade te liberte numa área, você precisa de mais conhecimento nessa área específica. A área que você está sendo bombardeado. Se é na área de saúde, você precisa de munição, conhecimento. Aumentar o conhecimento bíblico, versículos, mais e mais e mais,
fortificar e esclarecer a sua fé naquela área, porque está faltando conhecimento. Porque quanto mais você conhece, mais o Senhor pode te libertar naquela área. Portanto, nós precisamos alimentar a nossa fé nas áreas em que estamos perdendo a batalha. Vamos continuar isso amanhã.